Então, vou pedir ao professor Amaro, ao professor Douglas e aos demais participantes aqui da mesa autorização para gravação e transmissão para o YouTube. Ok. Tudo bem, Mara? Tudo bem, tudo bem. Douglas? De acordo. Concordo. Perfeito, tá tudo certo. Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda parte desta tarde, né, da abertura do Infoco. Tivemos a conferência anterior com o professor Pedro Reis. Agora nós teremos uma mesa redonda. Contamos com a presença da professora Mara Regina Lemes de Sordi, da Faculdade de Educação da Unicamp, e do professor Douglas Verranja Correia da Silva, do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, a quem eu agradeço desde já pela participação na mesa. Também contamos com os colegas da comissão organizadora, o professor Marcelo Esteves, o professor Daniel Matsuzaki, a professora Juliana Rink e o apoio do setor de Educação à Distância e Informática da Faculdade de Educação da Unicamp. Gostaria também de cumprimentar novamente, né, na mesa de abertura vocês já foram cumprimentados, mas todos aqueles que estão participando desse evento através do YouTube. Tá? É um prazer e vocês poderão se manifestar lá no chat do YouTube e as questões de vocês após a fala dos dois convidados, as questões de vocês poderão ser respondidas por eles. Tá? Eu gostaria de apresentar inicialmente os nossos convidados. A professora Mara de Sordi é professora associada da Faculdade de Educação da Unicamp e vinculada ao Departamento de Ensinos e Práticas Culturais. Ela é graduada e mestra em enfermagem pela USP, doutora em educação pela Unicamp e possui pós-doutorado em educação pela PUC do Rio de Janeiro. Ela realizou sua livre docência em avaliação educacional pela Unicamp. É pesquisadora no campo da avaliação educacional, na educação superior e também na educação básica, e coordena atualmente o Laboratório de Observação e Estudos Descritivos, LOED, da Faculdade de Educação da Unicamp. A professora Mara atua como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Enfermagem da Unicamp. Ela tem experiência nas áreas de formação de professores e educação em saúde. O professor Douglas Correia da Silva, Douglas Verranja, é professor associado do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, vinculado ao Departamento de Metodologia de Ensino. Ele é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela UFSCar e doutor em Educação, mestre e doutor em Educação, também pela UFSCar. Ele realizou estágio doutoral na City University of New York e na Universidade Autônoma de Barcelona e realizou seu pós-doutorado na Unicamp. Ele é consultor da Unesco na área de relações étnico-raciais, tendo trabalhado no programa África-Brasil Caminhos Cruzados, que reeditou aqui no Brasil a coleção História Geral da África. Tem experiência na área de educação e formação de professores, atuando principalmente com temas vinculados ao ensino-aprendizagem de conceitos científicos e relações sociais, e com ênfase nas relações étnico-raciais. Ok? Depois, se os convidados quiserem complementar alguma coisa, dos seus currículos, das suas áreas de interesse de pesquisa, podem fazer. Então, muito obrigado. A gente combinou que começaríamos pelo professor Douglas, que é o nosso convidado externo, né, da UFSCar, e depois a professora Amara. Então, eu abro a palavra para o professor Douglas, a quem agradeço por essa participação. O professor Douglas, ele gravou o vídeo temendo que pudesse cair a conexão durante a fala dele, tá? Mas também ele queria mudar de roupa, né? No vídeo ele aparece com uma roupa e agora, depois nas questões, ele vai aparecer com outra roupa. Exatamente.
Isso. truque de edição. Fica à vontade, Douglas. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um grande Agora, prazer estar com vocês aqui em mais um Em Foco, né? Aproveito para parabenizar a organização do evento. É uma oportunidade muito boa para a gente poder estar discutindo nesse momento tão grave, né, da nossa história, a educação no nosso país, né? Então, parabenizo muito a energia e a coragem, né, da equipe de organização. É um prazer estar aqui com a professora Laura, o professor Megide, né? E agradeço também a professora Juliana Rink, que me fez o convite, né, para participar nessa mesa, e fico muito honrado de estar aqui hoje, né? Para a gente vai ser um grande desafio esse tema, né, que é fazer diálogos entre ensino de ciências, educação e saúde no cenário da pandemia de Covid-19, né? Então, nós estamos vivendo uma situação de calamidade sanitária muito grave no nosso país, e, claro, esse é um tema que nos deixa muito motivados a estudar e a pensar e a repensar nossas práticas, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? De ser professor e professora num contexto de calamidade social, num contexto de pandemia e de uma situação que, tanto do ponto de vista sanitário quanto econômico, é muito grave, né? Então, foi um desafio muito grande preparar essa apresentação. Espero contribuir um pouco aí para as discussões da mesa a partir de um recorte bem específico, né? Que é o recorte dos nossos estudos aqui na Universidade Federal de São Carlos, no nosso grupo, né, de Ciências, Culturas e Identidades, e do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da UFSCar, que são os ambientes nos quais eu faço pesquisa, né, a gente produz conhecimento aqui. Então, o recorte que eu escolhi para nós pensarmos um pouco desafios, né, para a educação no contexto da pandemia atual, tem a ver com as relações raciais. Então, assim, não é nenhuma dúvida, nenhuma novidade, né, que o nosso país ele é profundamente marcado pelas desigualdades raciais. Então, por exemplo, né, uma questão do nosso cotidiano, foi feito um levantamento, né, um survey com jogadores de futebol, e se descobriu que 48% dos jogadores de futebol no nosso país já sofreram racismo, né, durante o exercício da sua profissão, quer dizer, nos estádios de futebol, nos campos, né, já foram discriminados racialmente. Então, o racismo sempre ele é entendido desse ponto de vista mais das relações interpessoais, né? Então a gente tem muitos dados sobre isso. Porém, o racismo também ele pode ser compreendido de uma posição mais estrutural, do ponto de vista mais econômico, né? E de saúde e educacional no nosso país. Então, se a gente pegar uma pesquisa um pouco mais antiga, mas ela é muito mais profunda, né? Em termos dos dados que foram levantados. Então, se nós víssemos, né, o desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano do nosso país, então a evolução do índice de desenvolvimento humano no Brasil, ao longo, né, dos últimos 20 anos, vai dar a série histórica no final aqui, ainda vai ter mais dados para serem analisados nos próximos 5 anos, né? A gente percebe que o Brasil, dentre os países que formam a Organização das Nações Unidas, né, ele tem uma posição meio intermediária em termos de índice de desenvolvimento humano, em termos de educação, de longevidade, né, de saúde e de renda. Então, no ano de 2005, era o 60º país, né, entre mais ou menos 180 e poucos, assim, entre 180 e 190. Era o país número 60. Em 2010 caiu bastante, foi o país o 79º. Né? Então isso está se desenvolvendo, provavelmente a gente está numa situação hoje pior do que a gente estava em 2010. Né? Infelizmente esses dados ainda não estão disponíveis. Esse estudo tão interessante que fez isso que eu vou mostrar para vocês agora.
Quer dizer, o Brasil em 2010, perdão, em 2005, era o 60º do mundo, né? Em termos de educação, longevidade e renda. Porém, se nós pegarmos esses mesmos dados aqui, ó, e dividirmos eles entre população negra e população branca, a gente percebe que o país formado apenas pela população negra brasileira, né, a população afro-brasileira, seria o 92º, enquanto o país formado pelas pessoas brancas, né, seria o 47º. Então, o que a gente tem na realidade é um conjunto de desigualdades que faz com que as pessoas vivam em países diferentes, mesmo que estejam na mesma região, né, mesmo que estejam na mesma região geográfica. E o mais assustador desse decênio aqui, era que as desigualdades estavam aumentando, né? E me parece que é muito evidente de todos os dados que estão aí aparecendo na mídia, os estudos que estão sendo feitos, de que isso daqui vai ser muito agravado pela atual situação da pandemia, né? Quer dizer, as diferenças entre população negra e população não negra vão aumentar ainda mais esse ano. Então, essas desigualdades se manifestam, né, na violência, e isso também todos os dias aparecem informações sobre isso na televisão, né? Então, você veja que a taxa de homicídios sobre a população negra é muito maior do que sobre a população média do nosso país e muito maior ainda do que a população não negra. Na verdade, de todas as pessoas assassinadas no nosso país, 71% são negras. Né? E para um país que tem uma taxa, né, de homicídios tão alta, é uma das maiores do mundo, né? E o número total de homicídios, que esse sim também é um dos maiores do mundo, né? Então, isso é uma situação muito grave, né? Então, a gente, além de ter dados terríveis, eles ainda são sobre, especificamente, a população negra, né? Os índices aqui mostram isso, né? Como as taxas de assassinato são muito maiores na população negra. Na área de educação não é muito diferente também. Quer dizer, a gente tem desigualdades educacionais que são históricas, né? E, claro, tem a ver com a história do nosso país, a história da escravidão formal, dos mais de 300 anos de escravidão formal. Tem a ver com a história das políticas educacionais, que nunca olharam para a população negra de uma forma adequada. Quer dizer, no sentido de reverter todos os prejuízos e os malefícios que foram feitos à comunidade negra no Brasil a partir do período da escravidão, do período colonial. Então, se vocês pegarem aqui esse gráfico, ele deixa isso muito evidente, as desigualdades na área de educação, né? Se a gente pegar a média de escolaridade dos brasileiros que nasciam e das brasileiras, né, que nasceram em 1929, a gente via que os brasileiros e brasileiras negros que nasceram em 1929 passavam em média 2 anos na escolarização formal, enquanto os brasileiros brancos, né, e brancas, 4 anos. Quando a gente vê a evolução disso aqui até o ano de 1974, então os brasileiros e brasileiras que nasceram em 1974 e se auto-identificavam como negros, tinham em média 6 anos de estudo, enquanto os brasileiros e brasileiras brancos, 8 anos de estudo. Quer dizer, é evidente que nesses 50 anos aqui, cobertos por essa pesquisa, as políticas levaram a uma elevação do número de anos de estudo, mas não levaram a uma diminuição das desigualdades entre a população branca e a população negra, que continuou sendo de 2 anos, a diferença durante 50 anos. Então, quando a gente chega na nossa situação atual, então, é muito evidente que, para pensar desafios para a educação no contexto da pandemia, é necessário compreender como essa pandemia ela revela as desigualdades que já são existentes no nosso país e como ela agrava essas desigualdades, né?
Então, essa ideia, né, que foi muito veiculada no começo, principalmente quando a letalidade do vírus era tão alta na Itália, né, de que era um vírus democrático que não escolhia pessoas negras ou brancas, ou pobres, ou ricos, que atingia todos, né, de forma igualitária, equitativa, isso é uma grande farsa, é uma mentira totalmente descabida, né? Eu vou mostrar só alguns dados para vocês verem como isso não tem nenhum tipo de sentido, né? Então vejam, existem muitos dados, eu não vou ficar assim, não vou poder explicar isso na sua profundidade, mas depois eu vou deixar disponível todos esses links para todos esses trabalhos que foram publicados em revistas recentemente, né? Então aqui a gente tem alguns dados, por exemplo, sobre a coexistência de fatores de risco na população brasileira, né, que foi estudada aqui nessa pesquisa, em relação à sua escolarização. Então a gente percebe que quanto menor a escolaridade, maior a quantidade e o acúmulo de fatores de risco. Quer dizer, para quem estudou menos tem mais fatores de risco e eles são mais graves. E quem estudou mais, né, tem menos fatores de risco e eles são em uma quantidade menor. Isso significa que quanto menor a escolaridade, mais é sujeito aos efeitos da Covid-19, né? E, então essa aqui é parecida também, aí tem uma diferença entre aqui, para quem tem 60 anos ou mais, né? Para quem tem comorbidades. Então a gente percebe que as pessoas que têm menos escolaridade, elas têm mais comorbidades, né? E quem tem mais escolaridade tem menos comorbidades. E aqui tem um fator de idade também que teria que analisar, mas vocês vejam. Quer dizer, de alguma forma essa doença, ela é mais... as pessoas que estão mais suscetíveis a elas são as pessoas que têm menor escolaridade. E isso diz muito daqueles dados lá que eu já tinha mostrado no começo, né? Agora, esse daqui para mim é muito significativo. Essa pesquisa foi feita logo no começo, né? Quando a taxa de letalidade já estava muito alta, né? Por causa dos poucos testes que eram feitos. E ele mostra uma coisa impressionante, né? Então aqui a gente tem a evolução entre recuperados e óbitos a partir da escolaridade. Então esse aqui não tem todos os casos, tem só os casos mais graves, que são os casos que foram reportados logo no começo por uma secretaria que existia lá de controle da letalidade do vírus, né? E da doença. Então, a gente percebe claramente que quanto menor a escolaridade, maior a proporção de óbitos, até chegar aqui quem tem ensino superior completo, que tem a menor taxa de letalidade, quer dizer, são as pessoas que mais se recuperaram. Então aqui a gente tem a recuperação da população branca em relação à recuperação da população negra. Então a gente tinha uma proporção de 62 para 37 na população negra, enquanto a gente tinha 45 para 54. Quer dizer, a letalidade do vírus na população negra foi muito mais forte, muito maior no começo, nos casos mais graves, né? É o que está aqui, SRAG, os casos graves. Então, quer dizer, o que faz isso, né? O que faz um ser biológico, que são esses vírus, ter uma letalidade maior numa população que tem menor escolaridade? No caso, a gente está falando da população negra, né? Então, é necessário... Então, pensando agora na área de educação, que é o nosso tema aqui do Enfoco, né? Eu acredito que o primeiro grande desafio que a gente tem, enquanto educador, é entender essa realidade, né? É necessário que os professores e as professoras se deem conta da realidade de desigualdades no nosso país e como essa realidade se manifesta nos dados, desde os dados lá com o vírus ou nos campos de futebol, como eu coloquei no começo, assim como na educação. E qual é o nosso papel enquanto educadores nesse contexto, né? Então a gente tem aí
a nossa lei de diretrizes e bases, que diz que a educação ela deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento, né, do educando, seu preparo para o exercício da cidadania. Então, o nosso grande desafio, eu acho, nesse contexto um dos nossos grandes desafios, nesse contexto, né, da pandemia, é como que a gente vai ter um processo de educação para a solidariedade? A partir de conhecimentos que sejam conhecimentos científicos, históricos, matemáticos, né, linguísticos. Então, como nós vamos chegar, por meio da educação, nessa justiça social que é proclamada, né, pela nossa Constituição, por todas as leis que configuram, né, o sistema educacional brasileiro. Então, vocês conhecem, né? A Lei 10.639 e a 11.645, que dizem sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, e que diz também sobre a necessidade de educar as relações étnico-raciais. Então, esse é um grande desafio que nós temos, né? Como nós vamos, no campo da educação, lidar com essas desigualdades de forma a produzir processos educativos no sentido que, vejam, a legislação brasileira deixa muito claro, isso daqui, ó, é o texto da Base Nacional Curricular Comum, que é muito criticado por uma série de falhas que tem, inclusive em termos das relações sociais que são postas, mas olha o que esse texto diz, né? Que a educação básica no nosso país deveria levar, né, a que os estudantes, né, tivessem na sua formação científica, né, a capacidade de repensar as relações consigo mesmo, né, e com os outros, no sentido de ter consciência de valores éticos e políticos envolvidos nessas relações e cada vez mais atuar socialmente com respeito, com solidariedade, né, com responsabilidade, cooperação e repúdio às discriminações. Então, eu acho que o nosso primeiro desafio é encarar essas duas frases que eu vou falar aqui, com tranquilidade e, ao mesmo tempo, com seriedade. Se a escola não é engajada em combater o racismo, ela é uma escola racista. Se a escola não é engajada em combater a homofobia, ela é conivente com a violência. E isso somos todos nós. Quer dizer, num país que tem 62 mil, que chegou a ter 62 mil assassinatos, e que nessa época mais ou menos 73% dos assassinatos eram de pessoas negras, se nós não nos damos conta disso, não nos indignamos e não nos engajamos no processo de mudar essa realidade, nós somos coniventes com ela. Então, as escolas que ainda têm índices muito desiguais, né, de aproveitamento, de evasão, e a própria experiência dos estudantes na sala de aula é muito desigual entre estudantes negros e não negros, elas precisam se engajar no processo de mudar isso. E a nossa realidade atual, ela tem mostrado isso de uma forma terrível, né? Quer dizer, a gente vê que os próprios professores e professoras das escolas públicas, que são as escolas que atendem a maior parte da população negra brasileira, foram colocados numa situação de trabalho muito difícil, né? E praticamente sem apoio, né, dos órgãos públicos, estou falando do governo, né? Então, é um apoio muito pequeno, é um excesso de cobranças sobre esse sistema, sem nenhum tipo de contrapartida, de apoio logístico, de apoio de recursos materiais, né? E, claro, isso atinge diretamente a população negra de uma forma muito mais forte, né? Então, o nosso desafio, eu acho que na área de educação, é lidar com algumas ideias que estão presentes sempre no cotidiano da mídia, quando fala de educação, dos políticos que falam de educação, de várias correntes ideológicas que estão agora falando sobre política, né? Que elas vão reproduzir na educação uma ideia
que é uma ideia do próprio sistema colonialista do século XV, né? A ideia do centro e periferia. Então, a ideia de que o mundo deve girar em torno de um centro, e esse centro é quem manda. E o resto do mundo fica na periferia, é quem obedece, né? Então, é uma pequena porcentagem de pessoas que detêm os recursos. Então, às vezes eu estou falando de 5 pessoas, 5% das pessoas do mundo que detêm 70% de toda a riqueza do mundo, né? E todo esse 95% das pessoas que é obrigado a girar em torno desse centro, né? Então, na educação, essa visão ela se manifesta de várias formas. Eu vou falar aqui 3 delas, que eu acho que são desafios que nós temos para pensar hoje. A desvinculação do caráter educativo da educação. Quer dizer, da escolarização, perdão. Como se a educação escolar ela não fosse educação para a vida, para a cidadania. Ela fosse aprender conceitos e ponto. A neutralidade ideológica das escolas e dos conteúdos. Como se fosse possível criar um sistema educativo que não tem ideologias e que não discute ideologias, né? Então, a ideia de criar um sistema educativo que tenha uma ideologia só, travestida em não ideologia. Essa é a proposta dessas correntes, né? E a ideia de que existe um ser humano que está no centro dos processos e ele é universal. E quando nós olhamos para os materiais didáticos, para a mídia e para todos os aspectos da nossa sociedade, a gente vê quem é esse ser humano que é colocado no centro como universal. É sempre branco, é homem, é heterossexual, é rico, né? Esse é o ser humano que está no centro. O resto são os outros, né? Então, essa é a ideia de como o sistema mundo aí, colonialista se manifesta nessas visões sobre educação, né? Então, a gente não tem que discutir diversidade na escola, porque, na verdade, só existe um tipo de ser humano. Então, quando a gente faz isso, a gente, na verdade, finge, né, que só existe um tipo de ser humano. E a gente sabe que isso não é verdade. A humanidade é marcada pela sua diversidade, mas todos somos seres humanos dentro da nossa diversidade. E isso precisa ser um aspecto importante da educação, né? Então, para a gente da área de ciências, às vezes é muito difícil lidar com essas questões, né? Porque a gente se pergunta, né? Mas como que a gente lida com isso falando dos micro-organismos, né? Dos paramécios aqui, ó, falando das estruturas celulares, das mitocôndrias, né? Então, eu acho que assim, o que os professores e professoras em vários dos nossos trabalhos aqui, das pesquisas, dos nossos cursos, dizem é que é importante entender que o ser humano é o centro do processo educativo e não o conteúdo, né? E os seres humanos somos nós. Então a gente está falando dos professores, mas está falando dos alunos, dos coordenadores, dos diretores. Todos somos centro do processo educativo, não um só. E os conteúdos, então esses conteúdos de ensino, eles são meios, eles não são fins. Os fins são outros. Então a gente começa a repensar o papel dos conteúdos para atingir fins que são fins educativos mais amplos. Por exemplo, como a gente pode construir estudantes que compreendam a situação atual e se sintam solidarizados com as pessoas que estão sofrendo, né, no nosso contexto. Então, a outra questão que os professores colocam de uma forma muito clara é que educação é humanização. Quer dizer, então a educação ela sempre lida com a formação do aspecto cultural dos seres humanos. Então, é no processo educativo que a gente aprende a ser quem nós somos, ou a gostar de quem nós somos, ou às vezes a não gostar de quem nós somos por causa das características que nós temos. Por isso que na educação é tão importante lidar com as relações étnico-raciais de uma forma positiva. Porque é no processo educativo que nós podemos aprender a superar estereótipos que nós temos e onde nós podemos aprender a gostar de nós mesmos do jeito que nós somos e dos outros do jeito que eles são, sem desvalorizar, sem diminuir as características dos outros, né? Sem estereotipar.
E para isso tem muitos conteúdos muito interessantes que vão falar desde, né, no campo das ciências, da diversidade humana, de tonalidades de pele, como ela se formou, quais são os aspectos biológicos que estão por trás da diversidade de tonalidades, né? Por que tem pessoas que têm a pele mais clara, pessoas que têm a pele mais escura. E os estudantes gostam muito de estudar esse tipo de conteúdo, e os professores e professoras com os quais a gente tem trabalhado também dizem que é muito importante estudar isso, né? Então, por exemplo, como é que foi o processo de migração que levou os Homo sapiens, né, a se distribuindo por todo o globo terrestre? Então, entender um pouco isso de uma forma mais aprofundada, tudo isso é o que a gente está chamando de conteúdos efetivamente significativos ou transformadores. Isso ajuda a gente a compreender quando a gente tem conteúdos totalmente inadequados, às vezes até nos nossos livros didáticos. Conteúdos que vão partir de um conhecimento biológico equivocado, por exemplo, aqui sobre a tonalidade de pele, e de um conhecimento sociológico totalmente equivocado, né? Como é que pode um livro pensar que existem pessoas que são azão, bezão são negras, outras são azinha, bezão são brancas, e entre elas há todo um conjunto de intermediários que são chamados de mulatos, que vocês sabem de onde vem a palavra mulato, né? Vem de uma analogia com as mulas, né? Como se fossem seres híbridos, inclusive que seriam estéreis, assim, híbridos entre duas espécies diferentes. Então a gente tem que superar esse tipo de conteúdo e trabalhar conteúdos significativos, né? Então, outro desafio que nós temos é o de descolonizar, então, os conhecimentos científicos que nós trabalhamos na sala de aula, né? Os saberes, as identidades, as relações que existem no nosso cotidiano. É necessário romper com aquele sistema de centro-periferia, de ser humano universal e o resto tudo é o outro, ou os outros, ou as outras. E começar a libertar esses saberes, essas identidades, essas relações, dessas amarras, que são as amarras do colonialismo mesmo, de uma visão de mundo eurocêntrica, né, que não vê a história dos nossos países, a história dos nossos ancestrais, que, por exemplo, não permite que nós conhecemos esses nomes aqui, ó, Sheikh Anta Diop, Lélia Gonzalez, André Rebouças, o Lewis Howard Latimer, que foi o homem negro que inventou a lâmpada de bulbo, né, a lâmpada elétrica de bulbo, a Madame C.J. Walker, que foi a primeira milionária estadunidense, né, a mulher estadunidense milionária. Então a gente tem tanto conhecimento que a gente não simplesmente desconhece, porque o conhecimento é colonizado. A gente vê e ouve a história de um ponto de vista único. E isso é necessário superar. Então, uma coisa que eu digo para vocês positiva é que existe muito material que foi recentemente publicado, está disponível. Ele traz desde como, né, descolonizar os saberes na educação e ciências, até a própria história do continente africano de uma forma muito mais bem contada, né? São 8 volumes aqui da História Geral da África que estão disponíveis para download gratuito, né, no site da Unesco. Então, a gente tem muito material já disponível, e eu acho que, então, para terminar, eu diria isso, né? Que o nosso maior desafio é repensar o projeto de sociedade que nós temos, né? Que sociedade nós queremos? Quando eu repenso o tipo de sociedade que nós queremos, eu posso pensar que escola serve para essa sociedade, do jeito que nós queremos que ela seja, né? E é claro, para essa escola, eu penso qual educação e ciência serve para essa escola, que serve para esse projeto de sociedade. E que a gente possa mudar, então, esse sistema, né? Essa visão de mundo colonialista por uma visão em que todos e todas caibamos nesse mundo. Então, nosso maior desafio é acreditar, né, que um outro mundo é possível. Porque se nós não acreditamos nisso, qual é o sentido da nossa ação, né? Então, agradeço muito pela atenção. Eu vou estar à disposição aí para o momento das perguntas. E obrigado. Obrigado, professor Douglas.
você estimula muito a gente a pensar essa questão da pandemia atual com o ensino de ciências e com as questões étnico-raciais, né? E, sobretudo, por isso que você acabou de falar, por qual modelo de sociedade, né, que a gente pretende construir, né? Algo que também articula muito bem com a conferência de abertura sobre o tema cidadania ambiental, que o professor Pedro Reis trouxe, né? Que tipo de cidadão, quer dizer, qual que tipo de cidadania que nós queremos, né, para a nossa população, para nós mesmos. Então, acho que, não sei se você, Douglas, gostaria de completar alguma coisa nesse momento, ou depois, quando vierem as perguntas, né? Não, vamos passar para a professora Mara, né? E aí depois a gente pode conversar com mais calma. Obrigado. Então, eu passo a palavra para a professora Mara de Sorte, da Faculdade de Educação da Unicamp. Mara, por favor, obrigado pela sua participação. Primeiro, um extremo prazer estar aqui pela primeira vez no Em Foco. Agradeço demais o convite, uma oportunidade rica de estar conhecendo mais de perto o trabalho dos colegas. Agradeço ao Grupo do Formar, mas especialmente pela oportunidade de falar um pouco sobre essa questão tão fundamental agora, pela qual a Juliana me convoca, né, para fazer uma reflexão junto aí com o professor Douglas, sobre a questão da educação e saúde. E eu aí embarco muito nas provocações que ele foi fazendo, né? Que educação e saúde, que educação, quer dizer, que projeto de sociedade, que projeto que nós estamos ajudando a construir, né? Então, mais ou menos, eu vou tentar apresentar agora. Foi muito interessante, porque acho que a forma como foi estruturada a mesa, a fala do professor Douglas, toca bastante, né, e a gente percebe uma sintonia muito grande em termos de projeto histórico, né, do mundo que a gente quer ajudar a construir. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer, ter tido a oportunidade de ver a forma dele colocar as questões tão importantes aí, que vão dialogar com a minha apresentação. Então, como toda escolha, toda fala, né, num período que ela foi estipulada em 30 minutos, né, ela tem que ter um recorte, uma escolha, eu fiz a partir de 5 que provocou sobre essas diferentes formas, né. Então, uma delas é eu pensar o desafio de viver e sobreviver em tempos pandêmicos. Outro é a ideia de saúde e educação como práticas sociais e, ao mesmo tempo, o confronto entre concepções mercadológicas e socialmente referenciadas. Aí aparece o desafio de pensar a educação em saúde e a opção por mediações tecnicistas ou emancipatórias, a atuação dos professores de ciências na educação básica e a necessidade que nós temos hoje de construir possibilidades enquanto possível, né? Antes que seja tarde. Tudo bem. É quase que praxe a gente dizer o que nós estamos sofrendo com esses novos tempos, não é? Que além de nos colocar diretamente no meio de uma doença que a gente não sabe enfrentá-la, tem tido dificuldades enormes, tem sido provocado tanta dor, tanto sofrimento, mas atrelado à própria questão da doença, da incapacidade de enfrentá-la, pelo menos por enquanto. Associado a essa experiência da pandemia, nós temos o escancaramento da nossa miséria humana. E essa é uma das questões muito importantes, porque não se trata mais de descobrir a cura, não é, de uma doença grave como essa, mas, ao mesmo tempo, o que vamos fazer e se vamos atuar sobre a miséria que ela revela. A miséria, que acho que o professor Douglas levanta bem, quer dizer, a primeira ideia de que é um vírus democrático, não é? Na verdade, a gente percebe que ele pode ser até democrático na forma de atingir, mas na forma de enfrentar, de superar, de vencê-lo, ele é totalmente antidemocrático. E nós temos percebido que essa miséria humana quase que nega essas condições diferenciadas de enfrentamento de um problema que é do ser humano como um todo, no mundo como um todo. E temos vivido, associado à pandemia, a descoberta que, para muitos, a morte em número não abala mais. Você olha, quase que está se neutralizando o sentimento de que aquilo é gente, que aquilo é vida.
na medida em que estão tão postas as necropolíticas que, na verdade, acabam direcionando o encaminhamento de uma situação tão complexa quanto essa, tomando muito mais por base os interesses econômicos, né, do que propriamente a vida humana. Então, esse é um aspecto que faz com que a gente tenha que pensar que não basta a gente sobreviver. Como é que nós vamos viver? O que é que nós teremos após a pandemia? Qual é essa expectativa de voltar ao normal? Qual é o novo normal? Será que o normal é voltar ao que a gente já vivia e que estava mais ou menos anestesiado sob o ponto de vista social? Das diferentes formas de viver, de adoecer e de morrer? Tanto que, na verdade, hoje já aparece, enquanto nós esperamos e desejamos fortemente que a ciência encontre uma resposta que se traduz em vacinas e que essas vacinas possam nos devolver alguma tranquilidade, há o reconhecimento de que exclusivamente a solução pelo viés da vacina não será suficiente, porque nós encontramos aí todo um conjunto de coisas que teria que ser olhado de uma forma global. As condições de vida, as condições de saneamento, as condições de alimentação, não é? Essa imensa assimetria social, essa imensa injustiça social que vai fazer com que sejamos preparados, queiramos ou não, para aquilo que Boaventura de Souza Santos coloca, que seria a experiência de pandemias intermitentes. Quer dizer, nós vamos ter que viver com isso, e a solução passará também por esse olhar para o mundo que os interesses neoliberais estão construindo e estão legitimando, e que nos surpreendem agora, afetando aquilo que de mais importante nós temos, que é a nossa saúde. E aí nós temos uma importante ideia, porque, igualmente baseado em Boaventura, ele lembra o perigo quando a gente diz precisamos ter um isolamento social, e é fundamental que o seja, mas ele separa que esse tipo de isolamento é de natureza sanitária, é de proteção a, mas ele não pode ser entendido como um isolamento das pessoas. As pessoas, mais do que nunca, pessoas que eu digo do ponto de vista humano. Então, eu estou afastado delas, mas eu não estou indiferente a elas, porque nunca as pessoas precisaram tanto estar juntos do ponto de vista do acolhimento, do afeto, da solidariedade. Então, há que existir clareza disso. Devemos sim respeitar o isolamento, mas não podemos deixar os nossos corações, o nosso humano, igualmente se isolar dos outros humanos que constituem a nossa sociedade. Então, esse é um grande desafio para nós. Aí nós entramos no ponto, estamos falando de saúde e educação como práticas sociais num contexto pandêmico, e temos que olhar que existem concepções completamente diferenciadas sobre que saúde é essa e que educação é essa, para que ela possa enfrentar ou ajudar a superar o momento que a gente vive. Então, nós temos que admitir que há, ainda de forma hegemônica, uma concepção mercadológica de saúde, pautada muitas vezes no viés da doença como um componente exclusivamente biologicista, para a qual se busca soluções num modelo curativo quase sempre centrado no hospital, uma abordagem hospitalocêntrica. E, em geral, essa concepção de saúde, ela esvazia o significado da determinação social da doença, ou seja, os múltiplos fatores intervenientes que fazem com que algumas pessoas adoeçam de uma forma que tenha a experiência de comorbidades, que seja diferenciada a partir do modo de vida, das condições que tem. E temos ainda nessa concepção de saúde algo muito centrado no saber médico, que sabe e que, portanto, detém o poder de dizer o que acontece com o nosso corpo, com a nossa vida. E, em geral, essa concepção mercadológica ela é muito pautada em tecnologias duras, onde há o esvaziamento das relações, que acompanham uma forma de adoecer e que ela precisa do reconhecimento, da humanização, do acolhimento. Então, nessa concepção mercadológica de saúde, ela dialoga muito bem com uma igual concepção mercadológica de educação, pautada na transmissão, naquilo chamado por Freire como pedagogia, a educação bancária, que está centrada no professor que detém o saber, e que deposita esse saber nos estudantes, mas quando ele também é profissional da saúde, ele também
no seu papel de educador, ele entende que ele sabe e os demais recebem passivamente as informações que você supõe que ele precisa para cuidar de si e cuidar dos outros. Observe que esse modelo talvez explique como a baixa aderência que a população tem às informações sobre a saúde que recebe, que não os afeta de uma forma significativa. Essa é uma concepção de saúde e de educação que há fortes experiências que tentam desestabilizar, mas ainda não podemos dizer que elas são hegemônicas. Mas se ultrapõe a isso concepções de saúde e educação socialmente referenciadas. Desta forma, com o advento do SUS, da reforma sanitária, não é? Tivemos na Conferência Nacional de Saúde a constituição, a ampliação do que é o entendimento de saúde, que é uma concepção muito mais ampliada. Ela não é determinada exclusivamente pelo biológico, ela é um conjunto de coisas que afeta a vida das pessoas. Ela fala, ela respeita a questão da habitação, do saneamento, a questão da alimentação, a questão da convivência humana, enfim, ela tem vários outros fatores que passam por fatores econômicos, sociais, culturais, éticos, não é? Isso lembra o que o conceito de saúde que a gente entende que expresse essa sociedade tão diferenciada, tão multifacetada, tão desigual, ela tem que trabalhar com a ideia de determinação social da doença. Então, a doença não aparece simplesmente porque houve um desajuste ali no campo biológico. Pode até ter, mas ela não conversa sozinha com isso. Esse desajuste, ele sofre a influência dos demais determinantes. Temos nessa concepção de saúde uma das questões importantes, um patrimônio do povo brasileiro, que para muitos foi tão desqualificado, e pelas próprias políticas hoje, quase que desmantelado, quase que jogado, né? Veio a pandemia e volta a colocar o SUS numa centralidade, por ser o único sistema de saúde que nós temos, universal, o maior sistema do mundo, que atende de forma pública as pessoas naquilo que tem mais importância para elas, estar vivo e estar saudável. Pautado nos princípios da universalidade, todo mundo tem acesso, da equidade, da ideia de um cuidado integral, que não dicotomiza exclusivamente os aspectos da doença, do biológico, que não trabalha só nessa perspectiva, e que entende que uma rede funciona a partir da unidade básica, da atenção secundária, até chegar nos serviços mais especializados, nas UTIs, que a pandemia vem mostrando, como se de repente tivéssemos esse trabalho mais consolidado, possivelmente nós encontraríamos um sistema mais preparado, inclusive, para poder enfrentar o caos que a gente tem vivido, né? Nessa concepção de saúde também é forte a ideia de que esse não é um processo centrado no médico. É um processo coletivo de trabalho que envolve muitos outros profissionais da saúde, da educação, da arquitetura, de tudo, de todas as áreas. No nosso caso específico, eu quero reforçar essa ideia, porque, na verdade, o professor de ciências, ele é um grande educador, um grande contribuidor, um grande fomentador dessa concepção de saúde. E essa concepção de saúde socialmente referenciada, ela lida e incorpora tecnologias duras e leves. Entendidas aí na fala de professor Emerson Merri, as tecnologias leves como aquelas que colocam as pessoas em relação. Homem, né, mulher, homens e mulheres em relação. Homens e mulheres que adoecem e homens e mulheres que, num dado momento, cuidam dessas doenças, mas são afetados, né, pelos processos comunicacionais que tornam a experiência de adoecer e, eventualmente, de morrer, sempre uma experiência única, humana, ímpar, não é? Veja que essa concepção de saúde precisa de uma concepção de educação diferente daquela primeira, marcada pelos interesses pragmáticos utilitaristas do mercado. Então, o que ela precisa? Trabalhar valorizando a problematização daquilo que acontece nas nossas relações educativas, dos objetivos que a gente tenta alcançar, e ampliando a visão dos estudantes, permitindo a eles que, por posturas ativas, eles interpelem, eles participem, eles perguntem, eles dialoguem, onde haja reconhecimento dos saberes que eles trazem,
aquilo que é chamado de ecologia de saberes, não é um único saber, especialmente colocando como professor Douglas, uma visão colonialista de que alguém sabe a partir de um determinado lugar do mundo. E isso se torna uma visão oficial, que não permite que ela seja posta em relação com os demais, e que ela possa, na verdade, ser complementada, ser contextualizada com isso. Então, essa concepção de educação coloca o professor com um papel de mediador muito importante. E observem como isso vai afetar as práticas de educação e saúde, porque se eu não entender que o outro que me ouve, para quem eu acho que ensino, se eu não entender que ele também me ensina, e com ele eu aprendo, e que eu tenho que tornar essas aprendizagens, muitas vezes entendidas como conteúdos que eu quero partilhar, precisam tocá-los. E nem sempre essa forma de entrada para produzir efeitos naqueles que eu quero que aprendam, sobretudo os usuários do sistema de saúde, ou as crianças e os jovens das escolas, para os quais eu quero fomentar neles esse compromisso com o seu autocuidado, com o cuidado dos seus e com o cuidado do mundo no geral, não é? Então, isso implica, sim, uma forte valorização do acolhimento, de uma escuta sensível, de afetividade nessas relações que são colocadas. Observem que, de tudo que a gente tem visto na pandemia, certamente, quando existe o casamento dessas duas abordagens, a gente pode entender que os processos educativos ajudarão estrategicamente a acelerar o processo de apropriação do que é saúde, do que é pandemia, como eu enfrento de uma forma ampliada e, sobretudo, como eu me instrumentalizo no momento em que a ciência praticamente tem sido jogada no lixo. Um momento social onde que o negacionismo está aí posto, e então nós temos que intervir e ajudar, no caso, a população, mas os estudantes nas escolas, os jovens, a compreender e a criticar o que está acontecendo nesse campo, para que eles possam, na verdade, também construir formas alternativas de olhar o mundo e de desconfiar das aparências daquilo que é posto e que tem produzido um desserviço do ponto de vista de entendimento da educação e, portanto, um desserviço na proteção à saúde, na promoção à saúde. Então, observem, dependendo de como eu concebo educação e saúde, eu tenho e planejo e pratico processos ou projetos de educação em saúde. Isso é muito importante. Claro que um professor ou um cidadão que tem uma visão ampliada de saúde, que entende a educação não como um processo, mas como uma prática social, onde se compartilha, onde se dialoga, onde se pensa, onde se cria possibilidades do contraditório existir, é claro que ele não é um processo onde alguém diz para o outro o que ele deve fazer com aquilo que é dele, que é o corpo, ele tem que participar entendendo aquilo. Ele tem que fazer sentido para ele. E é isso que eu estou tentando revelar quando eu afirmo que nós podemos ter uma escolha consciente se fazemos mediações tecnicistas ou se nos colocamos a serviço de mediações emancipatórias que ajudem a ampliar o horizonte, o olhar para coisas tão complexas como saúde e educação, num mundo extremamente complexo e sob uma perspectiva caótica. Então, a educação em saúde vai ser fundamental. E nós, professores de ciências, de saúde, como enfermeira também eu falo, temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo, em que pé nós estamos colocando. É uma visão mercadológica? É uma visão que aposta no desenvolvimento humano? Ela está compreendendo a formação humana como direito das gerações? E dentro dessa formação humana, isso implica, sim, olhar para o outro apostando no potencial que ele tem e permitindo que ele participe desse processo de construção do projeto educativo e do acesso às informações e aos conhecimentos necessários para que ele possa ajudar a produzir saúde. Aí nós voltamos para o trabalho dos professores de ciências na escola, que é de importância vital, e da forma como eles fazem essas mediações, na verdade, no trato de questões que são presentes e que dizem respeito a temas extremamente complexos e necessários, que povoem a escola e a vida dos jovens
que possam ser discutidos a partir de múltiplos olhares e referências, mas precisam ser discutidos, quando se faz isso, direto ou indiretamente, nós temos que parar e olhar quais as concepções de saúde que nós estamos professando, estamos reproduzindo, estamos reiterando. Quais as concepções de educação que estão marcadas no jeito com que eu planejo e com que eu atuo nos espaços educativos em que eu participo? E nós vamos perceber que, neste momento, elas são desnudadas. Então, o meu convite nessa conversa, em tempos pandêmicos, é a gente olhar essas práticas e dizer: o que eu entendo de saúde? Que concepção de saúde eu defendo? Como que eu apresento o SUS como uma possibilidade, um bem, um tesouro que nós temos e que às vezes a população nem sabe? Ele também é absolutamente apresentado de uma forma que só mostra o que não funciona e não a potência que ele tem no quadro desigual que a gente vive. Qual é a concepção de educação quando eu imagino, ou eu me posiciono em cima de mero transmissor de informações para a saúde do outro, sem permitir que esse outro se aproprie, se empodere disso? Então, a depender dessa atuação que nós, professores, fazemos, não é? Nós vamos possibilitar que se aprenda algo maior em tempos de pandemia e se enfrente esse movimento crescente de negacionismo, de negação das vacinas, de negação e de uma porção de informações que tumultua, que confunde, como a gente tem visto nesse país, lamentavelmente. E ao invés de convocar as pessoas para cuidarem-se umas das outras e cuidarem-se de que possam sobreviver bem e construir uma nova possibilidade de viver em sociedade, respeitando o bem comum, nós vamos perceber que a escola vai ser chamada de novo a fazer isso, e ela precisa fazer. Aliás, quanto mais disserem que não precisa ser feito, mais os professores deverão dizer: aqui tem professor mediando, aqui tem professor ajudando a esclarecer, aqui tem professor que não vai negar a sua voz no sentido de possibilitar o empoderamento das pessoas para viver saudável. E essa é uma estratégia importante, porque se existe algo que o vírus está nos ensinando, é que a educação em saúde não pode ser periférica, ela tem que ganhar uma centralidade, ela tem que conversar com a vida das pessoas, ela tem que convocar as pessoas para cuidarem de si, mas não apenas do corpo, mas da sociedade onde ele está inserido, nas relações, no cuidado com o outro que está morrendo de fome, no que implica a falta de trabalho, de emprego, o caos que nós temos vivido. Isso faz parte da discussão de saúde, nessa compreensão mais ampla, multideterminação social. Então, não existe a menor possibilidade, se eu quiser realmente enfrentar com dignidade o meu papel de educador, de promotor da saúde, não é? Um educador em saúde, não apenas um professor no sentido de passar alguma coisa, mas de fomentar, de alimentar nessas pessoas o seu compromisso com o seu cuidar de si, do outro e do mundo em que ele habita, nós não vamos poder deixar de prestar atenção que esta é uma estratégia que nós não podemos desperdiçar. E aí não tem um falso embate entre ensino presencial e ensino remoto emergencial. Quer dizer, não importa se eu estou em um ou em outro circunstancialmente, o que importa é o que eu faço dentro dele, como que eu veiculo essas concepções, como que eu escuto, como que eu reconheço os outros saberes e como que eu os coloco em relação, em diálogo, para fortalecer essa ação dos nossos estudantes, junto às suas famílias, junto aos seus amigos, enfim, para que, na verdade, faça sentido para eles e eles se somem conosco na defesa da saúde para o povo brasileiro, né, no geral. As possibilidades estão aí, a gente tem que fazer alguma coisa antes que seja tarde. Muitas vezes a gente até sensibilizado, compreende, mas na hora do agir, do vamos fazer, é como se a gente dissesse, isso não tem nada a ver comigo, né? E o momento que a gente vive, pela dor, essa é uma cruel pedagogia do vírus, mas ela pode nos levar a reinventar nossos processos relacionais, nossos processos com o outro, entendendo que ele afeta o nosso viver. É impossível você ouvir 160 mil mortes, e simplesmente se tranquilizar dizendo, não é ninguém da minha família.
Quer dizer, essa é uma família no mundo, é um mundo que está se perdendo nos seus valores e que está escancarando a miséria humana da qual nós não podemos fazer parte. E para isso precisamos nos indignar, nos posicionar, falar e possibilitar, por meio das relações que a gente institui com os nossos estudantes, com os usuários da saúde, nos espaços educativos, porque não é só nessa escola que eu faço o papel de educador, e nós precisamos, na verdade, armar a população com os argumentos para defender políticas de educação e políticas de saúde públicas, um direito do qual nós não podemos abrir mão jamais, apesar de tudo que nós temos visto, né, da promessa de um futuro aí muito sombrio, se nós não fizermos algo antes que seja tarde. É caminhar um pouco nessa sensação de instabilidade, de incerteza, de um certo medo, mas esse equilíbrio, esse falso equilíbrio que a gente pensa que vai um dia voltar naquele que a gente chama novo normal, não pode ser suficiente para a gente. O que a gente viveu e viu em 2020 não dá para esquecer. E nós não podemos permitir que ele seja reconhecido apenas sob a ótica do que o vírus produziu no corpo biológico. O vírus mostrou e está afetando o corpo social como um todo. A esperança passa, sim, por uma educação que trabalhe numa perspectiva de emancipar, de fortalecer, de instrumentalizar ética e politicamente cada uma das pessoas, por meio, muitas vezes, de conteúdos que são específicos, são biológicos, mas não estão desarticulados, desagregados. Essa é a minha aposta no campo da formação de professores em saúde. Muito obrigada. Obrigado, professora Amara. Hoje parece que nós tivemos um banho de discussões políticas, né, no âmbito do ensino de ciências e da educação ambiental, da educação em saúde. Claro, né, a gente percebe que é impossível a gente tratar as questões da educação que não seja por um viés político, né, sob o risco de nós cairmos num tecnicismo ou numa ênfase acentuada, como trouxe num dos slides o professor Douglas, numa ênfase acentuada à aprendizagem de conteúdos conceituais, né, que simplesmente se remetem a fatos descontextualizados, a definições, a princípios, a teorias, todas descontextualizadas, porque quando nós colocamos contexto, a questão da história, a questão sociológica, a questão política, econômica, elas aparecem, né? A professora Mara destaca algo que a gente sempre que lida mais diretamente com o ensino de ciências, sempre se incomoda, que é essa visão biomédica, né, que nós temos de saúde, difundida no ensino de ciências e na educação escolar de um modo geral, porque não é apenas responsabilidade da disciplina ciências ou da disciplina biologia no ensino médio cuidar das questões de saúde. Há muito tempo, né, saúde vem sendo tratada ou deveria ser tratada como tema transversal que perpassa todas as disciplinas, mas essa visão biomédica, eu gostei de um termo que a Amara utilizou, visão ou concepção hospitalacêntrica, é isso, Mara? Ou é hospitalcêntrica? Hospitalocêntrica mesmo. Hospital... Locêntrica. Locêntrica. Exatamente, quer dizer, tudo se resume à possibilidade de resolver os problemas de saúde no hospital. Né? Sem discutir a questão da prevenção, do atendimento primário e tudo mais. Nós já temos algumas questões, então gostaria de agradecer tanto a Mara, né, como ao Douglas, também pela observância do tempo que a gente pensou, mais ou menos meia hora para cada um. Nós temos agora cerca de 45 minutos para nós respondermos as perguntas. Algumas perguntas foram formuladas durante a fala do professor Douglas, mas
eu gostaria de formular para vocês dois, tanto para o Douglas quanto para a Mara, né? Se não se sentir à vontade, porque é uma questão específica do tema que o Douglas abordou, do tema que a Mara abordou, sem problemas. Mas vamos pensar nas questões, vocês têm essas questões no chat, mas eu vou lendo uma a uma, né? Vamos pensar nessas questões para que vocês abordem com essa perspectiva mais de educação em saúde, que a Mara trouxe para a gente, que é a vivência, além da avaliação educacional, né, Mara? É a vivência forte que a Mara tem, são os dois aspectos muito fortes, e o Douglas também, além da perspectiva de ensino de biologia, com a qual ele trabalha, né, a perspectiva das questões étnico-raciais que você nos trouxe, né? Então, tratem as questões por esses vieses e fiquem à vontade. A primeira questão é se há um grande investimento em campanhas governamentais e outras formas, outras campanhas midiáticas, né? Por que aqui que isso se deve, né? Essas campanhas não fazem efeito, quer dizer, há muitas campanhas, mas elas não fazem efeito. Então, foi uma pergunta formulada ao Douglas, mas também à Mara, sobretudo pelas campanhas de saúde, vacinação, de cuidados com a saúde, que nós temos inúmeras, né? Ao longo não só deste ano, mas de todos os anos. Então, por que elas não surtem efeito? Né? Se há um distanciamento dessas ações em relação à população em geral, quer dizer, essas campanhas chegam à população em geral, não chegam, como que vocês veem isso? Também a questão do conteúdo das campanhas, né? As campanhas buscam fortalecer que concepções, né, de educação, de sociedade, de saúde. Gostaria de ouvir vocês a esse respeito. Ok, então foi um prazer para mim poder escutar a professora Mara. Fico muito honrado de poder estar aqui hoje nessa mesa. Eu acho que nós estamos sim conectados aí, temos uma sintonia nas ideias que pensamos em trazer, né? Olha, essa questão das campanhas, aí, principalmente na área de saúde, eu acredito que é desse ponto de vista que deve estar sendo pensada essa pergunta, né? Eu fico me questionando se a gente realmente tem no nosso país grandes campanhas governamentais na área de saúde, principalmente nesse momento. Mas eu vou usar isso como exemplo para a gente pensar numa outra coisa, talvez mais profunda aí. Que, assim, as campanhas de vacinação. O dinheiro gasto com campanhas de vacinação no passado era muito maior do que o que é atualmente gasto. Então, talvez a gente tenha uma correlação importante entre a quantidade de recursos que se investe em campanhas de vacinação e o retorno da população em termos de vacinação. Então, hoje a gente tem uma coincidência. A gente tem pouco investimento em campanhas e a gente tem poucas pessoas se vacinando. Nos últimos, acho que 20 anos, a professora pode falar melhor do que eu sobre isso. A gente está tendo as menores taxas de vacinação, né? Isso não só esse ano, mas isso para mim parece que é uma crescente, né? Tem uma diminuição que os últimos anos vem apontando. Mas eu diria assim, ó, pensando nos professores e professoras de ciências que estão aqui com a gente hoje, né? E os outros professores e professoras que estão aí. Como a gente constrói uma ideia compartilhada do que é a realidade? Quer dizer, como nós nos damos conta do que é o certo, o que é o errado, do que eu acredito, do que eu não acredito, e como nós fazemos isso de forma compartilhada, né? Então, me parece que isso é algo muito importante e que talvez seja muito mais importante do que essa coisa das campanhas, né? Me parece que a sociologia tem mostrado aí que nos últimos, que as várias décadas, né, que sucederam a nossa, elas são décadas nas quais o tecido social, ele vem sido rompido nos diferentes países do mundo, mas principalmente na América Latina. E o que seria o tecido social? Eu acredito que o tecido social,
é esse conjunto de significados que nós vamos construindo sobre a realidade de forma compartilhada. Então, eu acredito que num determinado momento a gente tinha um tecido social menos rompido do que a gente tem hoje. Então, o que a gente tinha? Uma certa crença compartilhada de que a vacinação, por exemplo, né, usando esse exemplo, é algo positivo. Essa crença era compartilhada a partir, pelo menos, de dois movimentos. O movimento de uma experiência comum de ver as doenças surgirem e as pessoas doentes. Eu só penso na poliomielite, eu tenho um tio que teve poliomielite e eu conheço bem quais são os efeitos que ele tem, né? Ele não mexe um braço, não mexe uma perna. Então, a gente tinha essa experiência compartilhada da doença e uma experiência compartilhada da vacina. Isso cria um mundo comum. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tinha também, sempre muito fragmentado, mas muito menos fragmentado que hoje, uma crença na ciência como algo produtivo, como algo confiável. Me parece que os últimos 20 anos, né, ajudaram muito a desgastar esse tecido social. As redes sociais, a descrença no sistema político, né, então a fragilidade da democracia, tudo isso ajudou a desgastar isso, que é a construção de um mundo comum. Como se nós, e os dados que eu mostrei para vocês, eles mostram isso, nós vivemos, os vários grupos sociais vivem em mundos diferentes. Então, a experiência de vida é diferente. E a reflexão sobre o que se faz sobre a realidade também é construída de forma mais ou menos isolada. Então, agora, com as redes sociais e a possibilidade de que você, inclusive, nem nunca leia um jornal, nunca assista um jornal que é um jornal comum, quer dizer, que eu só me informe através do Facebook e do WhatsApp, quer dizer, a possibilidade de você ter um tecido social tão fragmentado, e no sentido de formar bolhas muito assim fragmentadas, eu acho que é um cenário que explicaria muito, por exemplo, a situação da diminuição na vacinação. Mas explica também porque tanta gente decidiu que vale a pena entrar num grupo de discussão sobre a Terra ser plana. Quer dizer, tantas pessoas adeptas a pensar que a ideologia nazista, ela me parece uma novidade interessante. Então, eu acho que a gente... Então, só para fechar essa minha fala, eu acho que, assim, nesse ponto específico do tecido social, me parece que o papel da educação é fundamental. E o papel da escola, a escola pública, a escola laica, gratuita para todos, é, então, mais fundamental ainda. Imagina um cenário no qual nós não temos mais o sistema educacional público no nosso país. Então, imagina o nível de fragmentação social que a gente pode chegar, né? A gente pode chegar a ter bolhas de Idade Média, bolhas de renascentistas, bolhas e uma fratura social num nível que eu acredito que nunca tenha sido visto, né? Até hoje. Então, eu acredito muito no potencial da educação e na defesa, né, do sistema educacional como possibilidade de construção de um mundo comum. Porque nós estamos nesse planeta aqui. Ainda não sei se tem uma teoria contra isso, né? Que nós vivemos todos no mesmo planeta. Mas, se a gente perder a capacidade de pensar o mundo juntos, eu acho que vai ser muito difícil a construção de uma sociedade melhor, menos desigual, né? Então, acho que a educação é fundamental nisso, educação e ciências fundamental. Se eu vou todo dia para minha sala de aula e falo sobre as estações do ano, sobre o movimento gravitacional, sobre a translação, a rotação da Terra, e isso não tem nenhum impacto nos nossos estudantes, se eles acreditam que eles olham para o horizonte e percebem, a partir da sua experiência com a realidade, que a Terra é plana, então nós temos que repensar o que nós estamos fazendo no sistema educacional. Isso é um pouco do que eu penso. Desculpa se eu me alonguei muito, tá bem? Bom, eu queria acrescentar algumas coisinhas.
Primeiro, do ponto de vista, né, de que as campanhas em si, se elas forem olhadas de uma forma episódica, descolada, né, de uma ação mais orgânica do que eu quero fazer no campo da saúde, talvez elas tenham já, assim, um efeito bastante reducionista. Talvez isso gere, quer dizer, tanto dinheiro se não tem repercussão, se não tem aderência, se a cobertura vacinal não chega. Então, alguma coisa está acontecendo ali. Mas dentro da perspectiva do SUS, e a gente tem que entender que esse governo abandonou o SUS, né? As políticas praticamente foram desmontadas. Mas na estratégia, sobretudo, que valoriza as unidades básicas de saúde como a porta de entrada do sistema, com a estratégia saúde da família, onde a família se reporta e ela participa de ações programáticas continuadas, uma das quais pode ser a vacinação. Então, você encontra um terreno mais propício a que as pessoas façam adesão. É uma adesão mais consciente àquilo. E não é obrigatório, agora eu preciso ir lá fazer, mas não tem significado. Não tem significado. E, contrariamente a essa falta de significado, essa porção de fake news, de informações desencontradas, esse movimento que fala tudo ao contrário do que a vacina faz, encontra realmente pessoas que começam a desacreditar disso. Então, fundamentalmente, eu volto a insistir, o SUS foi estruturado para construir essa visão educativa de promoção e prevenção da saúde desde a raiz. Então, valorizando o território. E tem uma questão interessante, porque, inclusive, quando aparece na pergunta se é uma questão de comunicação, é interessante, porque dentro da estratégia de saúde da família, muitas vezes, a equipe é constituída e inclui os agentes comunitários, que são pessoas muito ligadas à comunidade, que conseguem falar a linguagem delas, que, mais do que isso, conseguem ouvi-las. Então, consequentemente, ganha uma legitimidade para conseguir depois mantê-las ligadas a um projeto de constituir saúde, que não pode ser simplesmente uma questão de campanhas. As campanhas são esporádicas, muitas vezes bem feitas, outras vezes não são bem feitas, então não atinge. E, evidentemente, eu volto a insistir, ter esse planejamento em conjunto e ter uma abordagem que leve em conta os saberes e reconheça os saberes de para quem ela se destina, cria uma ponte, cria um canal com a comunidade, com as pessoas que serão atingidas. A escuta do corpo delas é diferente. A fala, né, a valorização disso precisa de um profissional da saúde ou de quem o faça que esteja disposto a acolhê-la, para, em cima disso, mobilizar esses conhecimentos. Obrigado, Mari e Douglas. Nós temos algumas outras questões, eu vou tentar ir agrupando e não necessariamente seguir na ordem que elas foram formuladas, né? A questão um pouco que eu trago agora é no sentido dos conteúdos que são trabalhados no ensino de ciências, né? Tem uma questão aqui que se remete à pedagogia histórico-crítica, mas para cada pedagogia, para cada modelo pedagógico, nós temos um tipo de conteúdo, né, a ser desenvolvido nos currículos. Então, quando a gente assume a pedagogia, por exemplo, histórico-crítica, ela tem uma perspectiva, não sei se o Douglas e a Mara concordam com isso, uma perspectiva de lidar com os conteúdos clássicos, né, entendidos esses conteúdos clássicos como os conteúdos que a classe dominante, vamos usar essa linguagem, né, gostaria de transferir para toda a população, né? Ao mesmo tempo, para que você possa, a partir dessa apreensão desses conteúdos clássicos, você possa desconstruí-los, né, em favor, né, numa perspectiva em favor da população em geral, ou das classes dominadas, ou visando a emancipação em diferentes dimensões da população em geral. Acontece que esses conteúdos clássicos no ensino de ciências, como eu comentei a partir da fala de vocês, eles são vinculados a uma perspectiva conceitual, factual, descontextualizada, né, informacional apenas, né,
e numa perspectiva que, no caso da saúde, no âmbito do ensino de ciências, reforça a visão biomédica. Então, a questão que eu um pouco trabalhei, que foi formulada, é como se trabalhar dentro de modelos pedagógicos mais críticos. Eu não vou pegar apenas a pedagogia histórico-crítica, poderia ser a pedagogia libertadora, o sociocultural, outras perspectivas mais abertas, socioconstrutivista, tal. Como trabalhar essa desconstrução? Um dos termos que foi usado pelos participantes, que era uma pergunta mais ao Douglas, como fazer a descolonialização dos saberes, né? Eu utilizaria um outro termo, como fazer a desconstrução desses saberes que estão colocados nos livros didáticos, nos currículos prescritos, né, em favor das classes populares, digamos, ou em favor de uma escola que busca a justiça social, a igualdade social. Como é que vocês veem essa questão dos conteúdos e da desconstrução deles nos currículos? Bom, seguir a ordem, tá, professora? Depois a gente pode trocar, não sei, eu comecei a falar, quem abre o microfone já começa a falar. Fica tranquilo. Eu acho que é uma questão muito importante, o professor Jorge colocou bem, né, essa coisa dos conteúdos tradicionais e tal. Eu acho que o que é tradicional, né? Quem diz o que é tradicional? Quem diz o que é central? Quem diz o que é universal? Então, eu acho que a gente precisa de uma perspectiva educacional que leve em consideração essas perguntas, né? Então, qual é o conteúdo correto? Eu percebo que tem muitos conteúdos que são absolutamente inadequados. Então, esse pode ser um bom começo. Quer dizer, a percepção do professor e da professora de quais são esses conteúdos que são inadequados para os jovens que eles estão trabalhando. Então, eu estou falando de pirâmide alimentar para jovens que se alimentam basicamente de salgados 3 vezes por dia. Quer dizer, qual o sentido desse conteúdo? Então, a gente teria que pensar aí qual o sentido da alimentação para esses jovens. E não só o conteúdo da pirâmide alimentar, do que é porcentagem de proteína, carboidrato, mas o que significa se alimentar numa sociedade que você não sabe de onde vem o alimento que você come. Então, talvez aí fosse um bom começo. Quer dizer, o que eu como? Vem da onde? Né? Então, a gente no grupo, né, nos trabalhos com os professores, a gente tenta questionar um pouco essa perspectiva. Quer dizer, esse conteúdo que eu estou trabalhando com meus estudantes, enquanto professor, ele me afasta dos estudantes ou ele me aproxima desses estudantes? Se ele me afasta desses estudantes, eu tenho que, de alguma forma, repensar isso. A gente não está pensando mais em construir estratégias ou armadilhas para atrair os estudantes para isso. A gente está pensando em construir diálogos entre pessoas, no sentido de se construir como pessoas melhores. Então, nós estamos pensando que conhecimentos, que conceitos, que histórias são relevantes para isso. Por exemplo, eu não vou ficar falando tanto no abstrato, assim, que algumas pessoas podem pensar que isso é uma coisa muito difícil, né? O YouTube travou. Momentaneamente, depois vai... Douglas, caiu a sua conexão, travou? Acho que eu posso ir falando enquanto isso, até ele voltar, quem sabe? Pode sim. Isso, Mara, obrigado. Eu acho que o que pode ser pensado, né, a questão que sempre nos afeta muito é discutir conteúdos. Por que esses e não aqueles? Quais seriam os mais importantes ou não? E é importante a gente voltar a pautar uma questão, um par dialético, que são os objetivos e a avaliação, para que conteúdos e métodos venham na subsequência disso. Então, eles passam a ser menos importantes, porque aí eu mudo a pergunta, e um pouco vai nessa direção.
Para que eu preciso ensinar isso? Para produzir o que nesse estudante, nessa etapa da formação dele, do ponto de vista da importância, do significado que terá essa aprendizagem para ele. E aí eu chamo os conteúdos nessa perspectiva. E os objetivos aí, que são e devem ser discutidos, eles são objetivos que são ligados às questões típicas das disciplinas, mas objetivos de cunho social também, macrosocial. Então, isso muda um pouco a tônica da discussão de que conteúdos, mas para que esses conteúdos vêm para servir a que tipo de aprendizagem, uma aprendizagem que não seja exclusivamente dos saberes que estão ali constituídos, historicamente constituídos. Eles os incorpora, mas mudando a pergunta, o para quê, e isso eu estou trazendo porque, em geral, as ações de planejamento, muitas vezes estão muito mais discutindo conteúdos do que propriamente razões de ser desses conteúdos para produzir exatamente o que nos estudantes. Então, uma forma de pegar e interferir nisso é o que nós estamos vivendo, o que o Enfoque faz, né? Discutir formação de professor de uma forma mais ampliada, tentar trazer outros elementos para o debate, para conseguir, inclusive, modificar as formas de abordagem que possam produzir, ser mais eficazes, repercutirem melhor e trazer o estudante para a conversa, para o diálogo, para a aprendizagem, uma aprendizagem que já inspira, porque ela está pautada na vida, nos desafios que vão aparecendo, né? Então, a minha proposta seria essa, pensar conteúdo, sim, mas sempre agarradinho com os objetivos, a serviço de quem esses conteúdos são selecionados. E isso vai também informar um pouco que a seleção de conteúdos que a gente faz, ela é, na verdade, perpassada por uma ideia de que existe um conhecimento oficial que eu tenho que colocar e uma forma de transmiti-lo e que retira do professor uma centralidade de trazer uma mediação capaz de fazer diferente, mesmo que ele tenha que cumprir determinados conteúdos, a abordagem dele é explicada, é diferenciada, ela é potencializada pela clareza que ele tem dos objetivos formativos que ele quer atingir. Professor Douglas, gostaria de completar sua fala? Peço desculpas aí, oscilou e agora voltou, eu não sei se eu vou conseguir terminar, tá bem? Mas eu acho que a professora falou muito bem essa questão dos objetivos, né? Eu só daria um exemplo, então, só para... Então, a gente percebe que um problema muito grave, assim, das relações étnico-raciais mesmo na escola, é a questão da naturalização da ideia da diferença. Então, assim, o conceito de raças humanas faz muito tempo que foi desacreditado pelas ciências biológicas. A gente sabe que não existem raças humanas. Nunca houve, né? Esse conceito foi uma criação histórica. Mas a gente percebe que na população, de uma forma geral, isso ainda é muito forte ainda. A ideia de que existem diferenças biológicas que são muito profundas entre os diferentes seres humanos. Então, como se fosse natural a diferença, né? É uma diferença natural, enquanto, na verdade, a diferença é uma construção social. Então, isso, por exemplo, me parece um conteúdo muito importante de se abordar nas salas de aula, por exemplo, na biologia. Isso ajudaria na área da educação em saúde, ajudaria na área de educação como um todo. Por quê? Porque quando os professores começam a perceber que um dos objetivos centrais ali do trabalho é que, por exemplo, os alunos se vejam como participantes de um coletivo, né? Então, superar aquelas discriminações que acontecem, aqueles apelidos, aquelas formas pejorativas de se relacionar. Então, um trabalho de valorização da diversidade, ele ajuda muito no clima da sala de aula, ele traz conteúdos que são conteúdos muito interessantes do ponto de vista científico. Então, por exemplo, eu citei aí, né, a questão do conceito de raças humanas, entender que isso não existe, mas entender o processo migratório, evolução humana, processos fisiológicos. Então, aí começam a vir conteúdos que são muito mais potentes, mas sempre partindo de um objetivo, que é um objetivo um pouco mais amplo. Então, se o professor tem um objetivo, por exemplo, de trabalhar a ideia de que saúde não é ausência de doença. Saúde é um processo ativo.
No começo, os estudantes falam, mas como assim? Se eu não estou doente, eu estou com saúde. Imagina o potencial que tem esse trabalho com os professores, com os estudantes, né? Nesse momento atual que a gente está vivendo. Então, é a discussão do conceito de vida, a discussão de conceitos fisiológicos, a gente está falando de conceitos ecológicos, quer dizer, o que é ser vivo isolado do seu pertencimento de espécie, né? Então, a saúde tem a ver também com o social, e no nosso caso isso é muito mais evidente, porque somos animais sociais. Então, é isso que a gente tem trazido nesses cursos, nesse trabalho que a gente faz com os professores. Quer dizer, a gente parte de objetivos mais amplos, tem a ver com a realidade dos estudantes concreta, eu estou falando da vida dos estudantes, estou falando dos desejos, né? E um esforço de tentar analisar esses conhecimentos que a gente chama de tradicionais, né? Ou clássicos, e potencializar esse conhecimento com outros, que são conhecimentos mais marginais, são conhecimentos que não são abordados, são histórias mais que precisam ser resgatadas, né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria falar naquele momento. Obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado, Mário. Eu gostaria de fazer a partir de uma pergunta que foi formulada a respeito da formação de professores, de fazer uma pergunta, um comentário, uma pergunta a vocês. Pensarmos um pouquinho a questão dos professores ou da formação dos professores que vão atuar na educação básica. Nós temos o curso de pedagogia, que forma diretamente para a educação infantil e anos iniciais, no ensino fundamental, e os demais cursos de licenciatura, além da pedagogia, que formam para o ensino fundamental, anos finais e ensino médio, né? Historicamente, as questões de educação em saúde e de educação ambiental também são mais relacionadas, mais afetas ao ensino de ciências, né? Mas mesmo nas licenciaturas em ciências, né, se trabalha, por exemplo, questões de educação em saúde na biologia, na licenciatura em biologia. Na física, eu sou graduado em física, não trabalhamos nada, nem de saúde e quase nada de educação ambiental, né? Posso falar a mesma coisa em licenciatura em letras, licenciatura em matemática, né? A licenciatura em química trabalha alguma coisa de educação ambiental, né? Mas não tanto de educação em saúde. Quer dizer, a questão é a seguinte: se saúde e educação ambiental não são campos ou temas próprios da área de ciências ou das disciplinas de ciências, como a gente pode fazer para, na formação dos professores, modificar, né, essa situação e, ao mesmo tempo, trabalhar perspectivas mais críticas, tanto de saúde quanto de questões étnico-raciais, como o Douglas comentou. Quer dizer, como pensar a formação dos professores numa perspectiva mais crítica, né, de educação crítica e de transversalidade das questões de saúde e de ambiente. O que vocês me dizem a esse respeito? Claro que a partir das suas próprias experiências como formadores de professores, né? Bom, eu acho que um conceito que tem sido muito discutido no nosso grupo aqui é o conceito de transdisciplinaridade, né? Então, talvez a interdisciplinaridade, o conceito de transdisciplinaridade poderiam ajudar a gente a pensar um pouco, né, que o professor Jorge coloca. Porque realmente, quando a gente pensa dessa perspectiva, né, fica cada um na sua caixinha, assim, né? Então, se eu estou falando de saúde, então fica para a biologia. Mas, como o professor Jorge falou, são muitas questões que ficam para a biologia. E isso é meio perigoso, assim, né? Quer dizer, é como que a gente não, como professor de química, física, né, matemática, como a gente não pertencesse a esse coletivo educador. Quer dizer, então, eu acho que assim, a gente tem feito uns trabalhos interessantes, né, assim, até no nível do PIBID, né, que eu coordeno lá na universidade,
são os trabalhos transdisciplinares que, à primeira vista, eles parecem meio caóticos, mas depois, quando os professores vão entendendo a perspectiva e a proposta, eles vão se engajando e é um trabalho muito legal. Então, a gente trabalhou, por exemplo, uma questão que era o pertencimento. Então, a ideia do trabalho era que os estudantes discutissem a ideia de que eles pertencem a um coletivo. É o coletivo da escola, é o coletivo da turma. Então, essa conversa que partiu daí, né, se existiam panelinhas na turma, se tinha alguém que tinha mais amizade com um ou com outro, isso foi se desenvolvendo no sentido de entender vários conceitos. O professor de sociologia trabalhou muito o conceito de pertencimento e de identidade. Aí o professor de história trabalhou como a vestimenta, né, como as roupas, elas designam pertencimento ao longo da história. Então, eu trouxe várias roupas, ele era uma pessoa muito divertida, então trouxe várias roupas, fez teatro, foi muito legal, para mostrar como é que a vestimenta, ela mostrava o pertencimento a determinados grupos. E a gente, na biologia, trabalhou muitas coisas ligadas e outros mamíferos, o reconhecimento de grupo a partir de características físicas. Só sei que o final disso foi um trabalho artístico que os estudantes fizeram uma camiseta, e essa foi a camiseta de final de ano, né, porque eram estudantes do terceiro ano do ensino médio. Quer dizer, é um trabalho que parte de objetivos, e um dos objetivos é que os alunos se sentissem pertencentes ao coletivo escolar. Eles vão aprendendo um monte de coisas no meio, né, muitas coisas. E cada professor, ele se sente potente nesse trabalho, porque os conhecimentos que ele tem, ele pode trazer da sua área, mas ele não se limita a isso, porque foi possível para o professor de história entender questões da biologia também, professor de sociologia. Eu acho que eu sei que é difícil, né, no cotidiano da escola, trabalhar dessa forma, trabalhar em contato com os outros professores, num projeto mais coletivo, mas quando os professores fazem isso, né, eu acho que a sensação, ao final do processo, é uma sensação muito positiva. Quer dizer, é uma sensação de alegria, né, de um processo educativo que é humanizante. Então, é humanizante para os estudantes, é humanizante também para os professores. Então, imagina o potencial para a área de saúde, imagina o potencial para a área de educação alimentar. Partir da ideia da educação alimentar e chegar na história da comida, passando pelos ancestrais, pela nossa ancestralidade, a questão geográfica, física, biológica, tem muita coisa, né, que dá para trabalhar. Então, eu vou cortar aqui, porque senão fica muito. A professora pode ficar à vontade. Obrigada, Douglas. Na saúde, tem sido assim, o ensino da saúde tem sido agora um dos grandes desafios, é apostar no ensino e no trabalho interprofissional, até para quebrar a ideia de que saúde pertence a, né, porque nossas divisões são assim, a questão quem é o proprietário desta área e como é que ele protege essas fronteiras que são deles, e acaba gerando uma dificuldade de trabalho junto, integrado, porque existe barreiras que são quase intransponíveis em nome do que seria a ciência, vamos chamar assim. Mas é uma divisão que foi arbitrária, ela foi construída também. Então, para desconstruir, eu acho que é isso, em cima de grandes problemas que são transversais, que são comuns, como a gente faz isso de uma forma mais potente? É claro que a forma escola que a gente tem não favorece, né? Ela põe todo mundo numa caixinha com determinada métrica, quantas horas você tem, então fica difícil, quando você começa a ficar com a coisa boa, aluno participando, trazendo, pesquisando, está na hora de começar uma outra coisa. Então, seria muito interessante começar a arrebentar um pouco essa ideia através de projetos integradores, né? Que implicaria uma outra gestão de tempo também. O que nós temos em favor disso? A ideia do que é transversal. Vamos pegar a educação ambiental. Será que só dá para trabalhar isso com o professor? Não. É uma questão que diz respeito a nós como um todo no mundo, não é assim? Então, não é um conteúdo desgarrado da vida, ele está na vida. Como é que eu faço isso? Por exemplo, no caso específico da saúde, SUS. Entender o SUS, seus princípios, a sua finalidade,
Muita gente reduziu isso a uma responsabilidade do professor de saúde coletiva. Ele tem que dar o SUS, e o SUS virou conteúdo. Quando vira conteúdo, perde potência, porque você esquece. O conteúdo simplesmente é aquilo que o aluno ouve, presta atenção, vai, depois devolve na prova, acabou, aprendeu, mas ele não incorpora, ele não se apropria. Então, nós temos que fazer uma revolução nisso. Quer dizer, existem temas hoje que são transversais e fundamentais para a gente viver e ter consciência cívica, ter uma consciência planetária do mundo que a gente vive e do mundo que a gente está construindo. Tem que reinventar um pouco e, de uma certa forma, desestabilizar as fronteiras das áreas, chamando e integrando, não é, as pessoas e quebrando a ideia de que isso me pertence. Quer dizer, quais são as áreas de sinergia que a gente tem? Quais são as rupturas que a gente vai fazer? Em nome de quem a gente vai fazer? Isso é necessário e precisa acontecer. Pelo menos a discussão, a problematização sobre isso, nos espaços de formação inicial ou continuada de professor. Porque senão a gente reproduz. Todo mundo sabe que não funciona, mas todo mundo faz exatamente como sempre foi. Nós estamos precisando reinventar um pouco isso, para consolidar aprendizagens que serão verdadeiros instrumentos de luta das classes trabalhadoras em especial. E eu gostaria de passar a palavra ao professor Douglas e à professora Mara para as suas considerações, seus comentários finais. Mas inspirados numa das questões que nos foram feitas, que nos foi feita, a respeito de que escola, né, queremos ter numa perspectiva de sociedade capitalista. Quer dizer, que outro sistema, né, nós podemos vislumbrar de sociedade para apoiar essa escola emancipatória, né, ideológica, não descolonialista, desconteudista do ponto de vista factual apenas, né? Que escola vocês vislumbram para apoiar essas perspectivas de saúde, de tratamento adequado das questões étnico-raciais, dentro desse modelo capitalista que temos, ou se só é possível num outro modelo? E desde já agradeço a presença e a colaboração de vocês. Bom, eu agradeço de novo, então, o convite. Prazer estar aqui com o professor Jorge, a professora Mara. Um abraço pessoal da retaguarda aí, a Juliana, e todo mundo que está assistindo a gente aqui no YouTube. Obrigado pela paciência aí. Então, assim, para ser bem breve, eu acho que a gente tem que começar nessa sociedade que a gente está, certo? Então, talvez um bom começo seja que nós sejamos capazes de trazer para essa escola que a gente está hoje, né, uma reflexão sobre a nossa realidade. Então, se a gente começar por aí, eu já acho que é um bom começo. Quer dizer, ouvir os estudantes que estão na escola. Quais são as questões que eles nos trazem, né? Quais são as sugestões desses estudantes para uma escola melhor? Mas aí podia já ampliar. Quais são as sugestões desses estudantes para um bairro melhor? Talvez para uma cidade melhor? Eu acho que são perguntas simples, né? Mas que têm gerado em várias escolas, que são escolas públicas, que têm feito trabalhos nessa perspectiva, têm feito trabalhos muito interessantes, críticos, e pelo menos fazem isso, aproximam os professores desses estudantes. Então, eu não sei qual é a sociedade, qual é o modelo, né? Qual é o sistema, mas eu acredito que se nós pudéssemos passar um tempo juntos, pensando quais são os problemas que nós identificamos nessa sociedade aqui, quer dizer, como eles se manifestam nos nossos bairros, né? Como eles se manifestam nas nossas cidades. Eu acho que já tem muito potencial para o desenvolvimento de uma visão que é uma visão de não naturalização dessa realidade como uma realidade única. Quer dizer, é olhar para a nossa realidade como ela é, e a partir dessa realidade eu consigo identificar potenciais de mudança. Porque não adianta nada trabalhar numa perspectiva de um mundo ideal, futuro,
que os estudantes não têm nem uma chance de vislumbrar que vai acontecer. Eu prefiro partir da realidade que a gente tem e da identificação nela de quais são os primeiros problemas que eu veria. E a partir daí a gente vai junto. Não sabemos onde a gente vai chegar, né? Mas eu acho que o ponto de partida é onde nós estamos, né? Então, agradeço muito de novo a organização, parabenizo a todos, foi um prazer, tá bem? Eu também vou ser bastante breve, né? Eu acho que é nessa sociedade que a gente está atuando que a transformação tem que acontecer. O germe da mudança está aí. Eu não posso esperar para depois, né? O dia que eu tiver, nesse dia, todos seremos felizes, não existirá justiça social. Ela não vai cair do céu. Ela é feita por ação concreta, atuação, proposição de homens e mulheres que são capazes de ler o mundo. A nossa grande questão é, seja o componente que eu estou ensinando, biologia, enfermagem, matemática, não importa o quê. Eu estou ajudando, efetivamente, eu estou educando na perspectiva do desenvolvimento pleno do homem para compreender o mundo que ele está construindo, e ele está construindo. Mas eu preciso trazer esse mundo, né, para a realidade, é o ponto de partida, a realidade social, a educação como uma prática social, assim como a saúde como uma prática social, como a educação ambiental é uma prática social. Se é social, ela também sofre, ela é afetada pelas nossas opções e pelas nossas omissões. Então, eu tenho esperança de fazer alguma coisa com essa sociedade capitalista? Sim, eu tenho esperança. Mas a esperança é que vai se converter em luta. Dos temas que eu quero trazer para a sala de aula, da forma como eu quero abordá-los, do jeito que eu assumo, com risco, se for o caso, uma mediação individual, mas uma mediação coletiva também, porque eu tento afetar o próprio projeto da escola, na forma de lidar e apresentar e desenvolver o mundo e o protagonismo que as novas gerações têm nele também, a responsabilidade, a consciência cívica que tem. Então, como Nova fala, o futuro começa hoje. Então, enquanto ele não vem, nós vamos fazendo o que é possível, só não vale desistir. É isso que o pessoal quer que a gente faça, que a gente desista, né? E eu acho que o que eu vivi aqui, professor Jorge, nessa discussão do Enfoco, com a contribuição do Douglas, mas vendo os temas que foram tratados, vocês estão fazendo, né, marcando uma posição, e é uma forma de resistência, uma forma de luta, e eu me senti muito, muito lisonjeada de estar aqui pensando, aprendi bastante, e agradeço por demais a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Douglas, obrigado, Mara. As falas e conversas, né, e debates de vocês foram muito valiosas, né? Como disse a Mara, o que eles querem mesmo é que a gente desista ou adira, né? Ou desistir ou aderir. São as duas perspectivas que nos cabem. Lutar, confrontar, criticar, não, não. Eu que tenho um irmão general do Exército, sei bem como é a política do atual governo e do anterior. Bom, agradeço demais, lembro a todos os participantes pelo YouTube de que amanhã teremos novamente teremos a continuidade do evento, às 10 horas com uma conferência, às 13h30 com uma mesa redonda e às 15h45 com a conferência de encerramento. Convidamos a todos, agradeço novamente a Mara e ao Douglas, foi um prazer, e obrigado pela equipe de apoio.